falar sobre esse assunto com o nosso analista Américo Martins. Américo, a renúncia do Trudeau ela já era dada como certa. Desde, inclusive, que Donald Trump ele foi eleito nos Estados Unidos, essa possibilidade de renúncia de Trudeau ganhou ainda mais força. Você tem aí os fatores internos, questão de imigração, alta da inflação, questão dos valores e escassez das moradias no Canadá. Mas também, quando a gente olha para a relação Canadá e Estados Unidos. E diante da possibilidade de Trump impor uma tarifa de 25% sobre os produtos canadenses, essa medida de Donald Trump e a reação de Trudeau a isso causou uma queda ainda maior na popularidade do primeiro-ministro por lá. E aí eu te questiono quanto que as medidas defendidas por Donald Trump tendem a mexer com o governo daqueles países mais afetados, como é o caso do Canadá. Olá de novo, Carol, você tem toda a razão. Essa questão das ameaças do Donald Trump de aumentar as tarifas contra os produtos canadenses, lembrando que o Canadá exporta muito para os Estados Unidos, aquela fronteira entre Canadá e Estados Unidos é uma das fronteiras comerciais mais importantes do mundo em termos de valores que são negociados. Essa foi basicamente a gota d'água num governo que já durava 9 anos, mas que vinha sofrendo muito nos últimos meses por conta da baixa popularidade nos últimos meses do Justin Trudeau, guerras internas dentro do Partido Liberal, que é o partido dele, e aí tivemos também essa questão das tarifas. Se o Trump de fato aplicar essas tarifas de 25% sobre produtos no Canadá, afetaria muito a economia do país. Mas a forma como o Justin Trudeau reagiu é que causou ainda mais desconfiança e ainda mais críticas a ele dentro do seu próprio partido, o Partido Liberal. Por quê? Porque ele pediu uma reunião com o Trump logo depois dessas ameaças, lá em Mar-a-Lago. Ele foi até a Flórida praticamente com o pires na mão, praticamente implorando para o Trump não impor essas tarifas. Pelo menos foi essa a impressão que ficou. Isso contrastou muito com o governo anterior do Trump, quando o Justin Trudeau marcou uma posição muito diferente do Trump. Ele mostrou que o Canadá é muito diferente dos Estados Unidos, tem valores políticos muito diferentes e ele tinha muitos valores diferentes do Trump. Aí ele foi muito criticado por não ter reagido duramente às ameaças do Trump e ter ido pedir uma conversa com ele. Então isso foi um dos fatores e um fator determinante no final das contas para a renúncia do Justin Trudeau. Agora, indo diretamente à sua pergunta com relação a que impacto essas ameaças do Trump podem ter em outros países. Relativa, Carol, alguns países não vão sofrer nenhum impacto político dessa forma. Vamos dar um exemplo, a China. A China é uma ditadura comunista, o Xi Jinping é o líder mais forte do país, pelo menos desde Mao Tse-tung, o que não é pouca coisa. Ele vem criando dentro da China um regime cada vez mais duro, cada vez mais centralizado, e uma ameaça dos Estados Unidos faria pouca, ameaça econômica, eu digo, uma ameaça em termos de tarifas, faria pouco impacto político, mas aí nós estamos falando de uma ditadura. Nós podemos ter alguns outros abalos, por exemplo, no México, por exemplo, aonde pode aumentar muito a pressão da oposição sobre o governo. O México, por sinal, é o país mais exposto a essas ameaças comerciais e políticas do Donald Trump, por várias razões. Primeiro, porque a economia mexicana também depende muito das exportações aos Estados Unidos. E se você aplicar tarifas nesses produtos, vai ter um impacto negativo muito grande. Mas, além disso, tem a questão do crime. O Trump chegou a dizer que bombardearia os cartéis mexicanos no próprio território mexicano, que é muito difícil dele fazer, e também tem a questão da imigração. Então, o México é um país mais vulnerável. Não quer dizer que vamos ter uma turbulência política no México por conta disso, mas, de fato, o governo mexicano precisa encontrar uma estratégia esperta e efetiva para lidar com essas ameaças do Trump. Posse ainda nem ocorreu nos Estados Unidos, mas os impactos da eleição de Donald Trump por lá já são sentidos. Posse de Donald Trump marcada para o dia 20 de janeiro com cobertura da CNN Brasil. Obrigada, Américo.